Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre política fiscal, política monetária e política comercial em uma economia aberta com perfeita mobilidade de capital e regime de câmbio flexível. Bora começar? Vamos começar falando sobre como funciona o regime de câmbio flexível. Em um regime de câmbio flexível, a taxa de câmbio deve se ajustar de modo que o mercado de divisas esteja sempre equilibrado. Ou seja, um excesso de demanda por moeda estrangeira desvaloriza a moeda doméstica. E um excesso por moeda doméstica valoriza a moeda doméstica. Nesse regime cambial, não há intervenção do Banco Central. O mercado de divisas pode ser considerado em concorrência perfeita e qualquer desequilíbrio é rapidamente eliminado pelo mecanismo preço, ou seja, por alterações na taxa de câmbio. A grande desvantagem aqui é a instabilidade causada pela maior volatilidade da taxa de câmbio. Nesse vídeo aqui a gente já falou de perfeita mobilidade de capitais e agora eu vou fazer só um breve resumo. Então, quando uma economia tem perfeita mobilidade de capitais, ativos domésticos e estrangeiros são considerados substitutos perfeitos. A única variável relevante para determinar o equilíbrio do balanço de pagamentos é a taxa de juros, portanto, a curva BP é horizontal. Uma economia aberta com perfeita mobilidade de capitais e câmbio flexível que está em equilíbrio pode ser representada por esse diagrama aqui. A curva IS representa o equilíbrio no mercado de bens e serviços, a curva LM representa o equilíbrio no mercado monetário e a curva BP representa o equilíbrio no mercado externo. Agora vamos analisar o efeito da política monetária nessa economia. Bora lá! Então vamos começar supondo que a economia está em equilíbrio, ela está no ponto A e há um aumento de oferta de moeda. O aumento da oferta de moeda vai deslocar a curva LM para a direita. Então a economia se move do ponto A para o ponto B e em B temos a queda da taxa de juros e um aumento da renda. Em B, o mercado de bens e serviços e o mercado monetário estão equilibrados. Em B, o mercado externo desequilibrou. Por quê? Porque a taxa de juros doméstica está abaixo da taxa de juros externa, o que vai levar à fuga de capitais do país. E essa saída de capitais vai aumentar a demanda por moeda estrangeira, o que vai causar uma desvalorização da moeda doméstica. A desvalorização da moeda doméstica vai gerar um aumento das exportações e uma redução das importações. Portanto, a gente vai ter um aumento das exportações líquidas, o que vai deslocar a curva IS para a direita, até o ponto em que a taxa de juros doméstica se iguala à taxa de juros externa. No ponto C, a gente tem um aumento da renda e tem a taxa de juros domésticas no patamar inicial. Então, a política monetária é totalmente eficaz em uma economia com perfeita mobilidade de capitais e câmbio flexível. Aqui, o aumento da renda é igual a todo o montante do deslocamento horizontal da curva LM. E o mecanismo de ajuste da política monetária não é taxa de juros, e sim via taxa de câmbio que afeta as exportações líquidas. Agora vamos analisar a política fiscal. Bora lá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Vamos começar de novo supondo que a economia está em equilíbrio no ponto A e o governo promove uma política fiscal expansionista, por exemplo, aumentando os seus gastos. Quando o governo aumenta os gastos, a curva IS desloca para a direita. A economia se moveu de A para B e a taxa de juros e a renda aumentaram. Em B, a taxa de juros doméstica está acima da taxa de juros internacional, o que vai atrair capitais estrangeiros para o país.
aumentando a demanda por moeda doméstica, o que resulta numa valorização da moeda doméstica. O câmbio aprecia, a taxa de câmbio cai. Essa queda na taxa de câmbio vai causar uma redução das exportações e um aumento das importações, ou seja, as exportações líquidas vão cair. Essa queda das exportações líquidas, ela vai deslocar a curva IS para a esquerda. Sim, aqui nesse caso, a curva IS bate e volta. A renda volta para o seu nível inicial e a taxa de juros também, mas a taxa de câmbio diminuiu. Então, em uma economia com perfeita mobilidade de capitais e câmbio flexível, a política fiscal é totalmente ineficaz para alterar a renda da economia, mas consegue diminuir a taxa de câmbio e as exportações líquidas. Agora falta a gente falar de política comercial. Bora lá! Agora vamos analisar como uma política comercial restritiva, por exemplo, uma cota ou uma tarifa sobre as importações, afeta essa economia. Então, a cota ou a tarifa vai ter um efeito negativo nas importações, elas vão cair. Consequentemente, as exportações líquidas vão aumentar. O aumento das exportações líquidas desloca a curva IS para a direita. Então, esse deslocamento da curva IS aumentou a taxa de juros e aumentou a renda. Agora, como a gente teve esse aumento da taxa de juros, em B, a taxa de juros doméstica fica acima da taxa de juros externa, o que incentiva a entrada de capitais no país, aumentando a demanda por moeda doméstica, o que vai causar a valorização da moeda doméstica. O câmbio aprecia, ou seja, a taxa de câmbio cai. Essa queda na taxa de câmbio vai levar a uma redução das exportações e um aumento das importações, ou seja, as exportações líquidas vão cair, o que desloca a curva IS para a esquerda até o ponto em que a taxa de juros doméstica se iguala à taxa de juros externa. A curva IS bate e volta. Então, a política comercial é totalmente ineficaz para alterar a renda nessa economia. Agora, para finalizar, a gente vai comparar o efeito da política comercial e da fiscal. Bora lá! O resultado da política comercial restritiva é muito semelhante ao resultado de uma política fiscal expansionista. Ambas são ineficazes para alterar a renda e apresentam a mesma dinâmica de bate e volta da curva IS e também da apreciação da taxa de câmbio. Todavia, o efeito final nas exportações líquidas é diferente. Aqui, na política comercial, as exportações líquidas se mantêm inalteradas. Por quê? Porque inicialmente elas aumentam e depois as exportações líquidas caem. Ou seja, esses dois efeitos se cancelam, se anulam. Então, uma política comercial restritiva tem efeito zero nas exportações líquidas. Agora, na política fiscal expansionista, as exportações líquidas, elas só são afetadas depois que o câmbio aprecia. Ou seja, o efeito final nas exportações líquidas vai ser negativo. Elas diminuem. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.